A hora de fazer uma redação, seja do Enem, seja de qualquer concurso público, é um desafio para muita gente. Acostumados a decorar lista de conectores e estruturas prontas para fazer suas redações, os concurseiros e os estudantes não sabem como aplicar os fatores de interpretabilidade do texto que podem aumentar suas notas na redação. Por esse motivo, eu preparei uma série de vídeos para te mostrar o que é um texto coerente e os fatores de interpretabilidade de um texto. Neste vídeo aqui, nós vamos falar sobre fatores de coerência que mudará a sua maneira de ler e de escrever um texto. Como a coerência é um dos fatores de textualidade que está sempre apoiado à situação comunicativa, é importante que, antes de iniciar sua redação, observar qual é o seu conhecimento de mundo e em qual contexto sua comunicação vai se embasar. Isso porque conhecimento de mundo, elementos linguísticos e contextos são fatores de contextualização muito importante em uma redação. Aqui é a Josiane Silva do canal Lição de Casa e neste primeiro vídeo você vai entender o que é um texto coerente e como aplicar esse conceito fundamental na produção de redações, seja para o Enem, concurso públicos ou qualquer outro momento que precisar redigir um texto. Isso porque, para escrever uma boa redação, é essencial reconhecer que a coerência é um dos fatores de textualidade que está sempre apoiada à situação comunicativa. Isto é, está sempre ancorada ao que aconteceu, ao que está acontecendo e ao que poderá acontecer. Por isso, é tão importante para a produção de um texto conhecer as condições de interpretabilidade e os fatores de contextualização que o sustentam. Além disso, vamos compreender que a coerência não se resume apenas a seguir regras gramaticais, mas em construir um texto que faça sentido dentro de um determinado contexto comunicativo. Agora vamos para o tópico número 1. Coerência como fator de interpretabilidade. Vamos entender melhor tudo isso. A coerência é um dos pilares da produção textual. Ela exerce um papel fundamental na interpretação e compreensão do que é escrito. Para entender melhor, imagine-se como um corretor de redação. O que você espera ao ler o texto? Naturalmente, você espera que o texto faça sentido, que as ideias estejam conectadas de forma lógica e que haja uma progressão natural de pensamento. Essa é a função da coerência, tornar o texto interpretável, facilitando a compreensão do leitor. Por esse motivo, ao redigir sua redação, seja para o Enem, seja para um concurso público, antes de passar o rascunho a limpo, considere a coerência como um fator determinante para o sucesso da sua redação. Então, nesse momento, não olhe apenas se a sequência gramatical está correta, ou se utilizou os conectores certos, mas também observe se as ideias estão sendo apresentadas de forma coesa, mantendo uma relação lógica entre si. Isso porque um bom texto precisa ir além das palavras. Cada parte precisa ser vista como uma peça de um quebra-cabeça, e a coerência como um elo que une cada uma dessas peças, formando uma linguagem completa e compreensível. Vamos agora para o tópico número 2, falar da importância dos elementos linguísticos como fatores de coerência. Nós devemos conhecer e saber utilizar os elementos linguísticos como ferramenta para construir e dar sentido ao texto. Isso inclui aspectos gramaticais, como a correção da utilização da língua, a coesão entre as partes do texto e a clareza na organização das ideias. O uso correto desses elementos ajuda a evitar ambiguidades, repetições desnecessárias e falha na estruturação do texto. Os elementos linguísticos diz respeito a tudo que se refere à gramática, a lógica e a retórica. É por meio deles que podemos dar sentido à mensagem que desejamos comunicar, usando de maneira correta os mecanismos que permitem expor uma ideia ou retomar algo que já foi dito. Aqui no canal você vai encontrar vídeos para conhecer os fatores de textualidade, elementos de coesão e coerência. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição. Vamos dar um exemplo para facilitar a sua compreensão. No momento que você utilizar os pronomes, é importante garantir que sua referência seja clara e compreensível, evitando assim confusões para o leitor. Da mesma maneira, o uso adequado dos conectivos e marcadores de relação que contribui para a coesão do texto. Dessa maneira, você vai facilitar a progressão lógica das ideias. Compreendido que são a importância do uso dos elementos linguísticos, vamos para o tópico número 3, que fala sobre o conhecimento de mundo como fator de contextualização. Conhecimento de mundo se refere ao conjunto de informações, experiências e vivências que cada indivíduo acumula ao longo da vida. Assim, para construir um bom texto, precisamos usar as informações armazenadas em nosso repertório por meio de blocos semânticos que formam os modelos cognitivos que podem ser os frames, que fazem parte, que são os conjuntos de conhecimentos que temos, mas que está tudo desordenado. Os esquemas, que é o conjunto de conhecimentos armazenado em sequência temporal causal. Os planos, esses são conjunto de conhecimentos sobre como agir para atingir determinado objetivo. Os scripts,
que são conjunto de conhecimentos sobre modos de agir estereotipados em dada cultura. E as superestruturas, ou esquemas textuais, que faz parte do conjunto de conhecimento sobre os diversos tipos de textos adquiridos à proporção que se vai travando contato com eles. E aí você usa para fazer comparação. Por isso, a melhor maneira de se preparar para a prova é praticar escrita diariamente, aumentar seu repertório por meio de jornais, revistas, filmes e séries que tratem de política, sociedade, economia, empreendimentos, superações. Isso aumentará a sua capacidade comunicativa e de persuasão. Não posso terminar esse vídeo sem te falar das principais dificuldades e soluções para você escrever uma boa redação. Então vamos lá. As principais dificuldades de quem precisa redigir um texto está em identificar e aplicar os fatores de coerência. Nesses fatores se incluem a falta de clareza para expressar ideias, a dificuldade em organizar o texto de forma lógica e coesa, e a inadequação do conteúdo ao público-alvo. E para superar essas dificuldades é importante praticar a escrita regularmente, revisar o texto com atenção durante os seus treinos e aproveitar para buscar a opinião de terceiros para identificar possíveis falhas e quais as áreas você precisa melhorar. No caso da redação para o Enem, e uma observação muito importante sobre público-alvo. No caso da redação para o Enem, e para concursos que forem textos argumentativos e com proposta de intervenção, procure considerar como leitor os órgãos governamentais e as instituições. Essa observação é importante porque ela vai facilitar o seu fluxo de ideias e a sua comunicação. Nesse vídeo nós conversamos sobre os fundamentos da coerência textual, a sua importância na produção de redações para o Enem e concursos públicos. Ao compreender e aplicar os fatores de contextualização, como o uso de elementos linguísticos, conhecimento do mundo e contexto, é possível garantir a interpretabilidade e eficácia dos nossos textos. Espero que esse vídeo tenha sido útil e inspirador para a sua prática de escrita. Continue acompanhando essa série para mais dicas e estratégias sobre como deixar suas redações ainda melhores. Abraços e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei.